Boa tarde, galera. Essa é a nossa 12ª aula. Parece que a gente ainda vai longe nisso tudo. Hoje eu vou continuar Segunda Guerra Mundial. Estou bastante triste porque não pude dar esse assunto para vocês de forma presencial, que é um assunto que os alunos pedem desde o 6º ano para mim. E aí, quando chegou a vez de vocês, que eu ia passar filmes e tudo mais, não rolou. Fazer o que, né? É a vida. Então, nessa 12ª aula, eu vou tratar das páginas 107, 108 e 109 do livro de vocês, tá? Então, é Segunda Guerra, parte 2. Bom, na página 107 está falando sobre como Hitler, em 1941, invadiu a União Soviética. O Hitler, como eu falei na última aula, ele tinha feito um tratado de paz, né, um acordo de não agressão com os soviéticos, mas ele obviamente já pensava em não cumprir esse acordo. E esse talvez tenha sido o maior erro dele na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele enviou em 41 4 milhões de soldados para a União Soviética, mas o exército soviético aguentou firme. Tá? As baixas mais pesadas durante a Segunda Guerra, com certeza, foram as baixas da Rússia, tá? Que perdeu mais ou menos uns 20 milhões de pessoas lutando contra os nazistas, tá? Eu já falei isso na última aula, vou repetir agora. A operação do Hitler na Segunda Guerra foi a operação chamada contra a União Soviética, foi a operação chamada Barbarossa. Barbarossa quer dizer barba vermelha, tá? Uma referência à bandeira soviética ser vermelha. E os nazistas, eles entram na União Soviética, só que os soviéticos fazem a tática de terra arrasada. O que é a tática de terra arrasada? Eles foram saindo do caminho no primeiro momento e destruindo tudo o que os próprios nazistas poderiam usar no seu território. Então, destruir plantação, recursos naturais, tudo que eles pudessem tirar da frente dos nazistas, para os nazistas usarem contra os próprios soviéticos, os russos fizeram. Tá? E essa tática deu certo. Só que os soviéticos pagaram muito caro por essa vitória. Tá? O custo da vitória soviética sobre os nazistas foi muito alto. Na página 107 tem um mapa aí que eu vou colocar para você olhar, mostrando os avanços da Alemanha sobre a União Soviética. Então eles começam lá invadindo do lado leste, né, a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Iugoslávia, tá? E depois o Hitler avança com as suas tropas para a União Soviética. Esse mapa aí, ele é bem legal porque mostra, inclusive, o caminho da guerra de 1939 até 42. As pessoas muitas vezes não sabem, mas até 42, eu diria até 43, se alguém olhasse para aquele cenário de guerra com as informações verdadeiras que nós temos hoje, tá, acharia que o Hitler estaria para ganhar a guerra. Tá? Foi a partir de 43 que os rumos da guerra viraram para o lado dos aliados. É importante que você entenda, quando eu falo assim, olha, as informações que nós temos hoje. Por quê? Porque na época, mesmo entre os generais, entre os presidentes dos países que estão lutando e tudo mais, a troca de informações, ela existia, é claro, mas um lado, obviamente, não troca informações com o outro. Eu não conto como eu estou indo na guerra para o meu inimigo, isso é lógico. Então, para o meu aliado eu conto, mas eu não conto tudo. Para o meu inimigo, de forma nenhuma. Então, ninguém tinha certeza em 42 do que realmente quem estava ganhando a guerra. Olhando-se naquele momento, via-se que o Hitler estava avançando mais. Onde ele vai se dar mais mal, onde fica pior o negócio para ele, né? Onde fica
com mais dificuldade? Exatamente os avanços para o leste da Europa, que é a União Soviética. Vocês estão vendo aí, ó, ele foi lá quase em Moscou. E depois os russos vão voltar com o exército e vão invadir a Alemanha, vão chegar até Berlim. Bom, aí quando você vira a página do seu livro, tem uma folha e um infográfico. O infográfico é essa imagem que tem imagem e um monte de texto junto. É isso que se chama de infográfico. Tá? Falando sobre o Holocausto e sobre os campos de concentração. Eu acho que essa, junto com a escravidão, junto com o extermínio de indígenas no nosso país, na América, no continente americano inteiro, são os 3 episódios mais tristes da história humana. Tá? Então, o Hitler, ele tinha a ideia de exterminar todos os judeus. Como eu falei há 2 aulas atrás, ele sonhava que os grandes culpados por todos os problemas do mundo eram os judeus e os comunistas. Por isso, ele achava que ele deveria exterminar todos os judeus da face da terra, o que ele chamava de solução final. Solução final seria matar simplesmente todos os judeus, mulheres, crianças, velhos, todo mundo. É judeu, para ele tinha que morrer, tá? E ele não começa fazendo isso, essa solução final, de uma hora para outra. Ele começa de forma muito rápida, mas é um passo a passo. Tá? Então ele começa primeiro colocando essas pessoas em gueto. A palavra gueto, hoje em dia, tem um significado de uma área que quem é de fora não quer frequentar. Por exemplo, quem é rico não frequenta uma favela, e a favela fala que é um gueto. Tá? O termo gueto, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o que seriam os guetos? Seriam áreas das cidades dominadas pelos alemães, quando eles invadiam os novos territórios, e eles trancavam nessas áreas, nesses bairros, ou num conjunto de ruas, não chegava a ser um bairro, eles construíam muros em volta e botavam todos os judeus para morar lá dentro. Eles não falavam, olha, daqui vocês vão sair para ir para um campo de concentração. Claro que não. Tá? Mas o gueto era o primeiro passo. Era um lugar de confinamento, as pessoas podiam sair, algumas, pelo menos os homens adultos, saíam para ir trabalhar e eles voltavam para o gueto à noite. Você fala, professor, por que essas pessoas não fugiam? Porque a família deles estava lá dentro. Tá? E a gente não abandona a nossa família. Você não vai deixar sua esposa, seus filhos, pai, mãe, todo mundo lá dentro daquele lugar horrível. Você vai voltar com comida para alimentar e tudo mais. Tá? E depois, com o tempo, essas pessoas foram tiradas desses guetos, tá? Homens armados. O exército alemão chegava lá, botava a metralhadora na cabeça de todo mundo e falava, agora vocês vão subir nos trens. E desses trens iam para os campos de concentração. Num primeiro momento, todo mundo achava, quem não era do alto comando alemão, que o campo de concentração ele era mais um campo de trabalhos forçados, ou um campo de prisioneiros, que numa guerra é algo terrível, mas visto com uma certa normalidade. Tá? Mas não era essa a ideia do campo de concentração. O campo de concentração era um lugar para se matar pessoas, a gente chama de indústria da morte. Então presta atenção. Se você pensar racionalmente, esquecer por um segundo esse horror que é matar 6 milhões de pessoas, foram 6 milhões de judeus que o Hitler mandou matar na Segunda Guerra, você vai ver que, além do horror, existe um problema prático. Tá? 6 milhões de pessoas, se eu for usar uma bala para cada um, são 6 milhões de balas. Balas essas de armas que estão sendo usadas na guerra. Então, o que o Hitler e seus comandantes fizeram? Eles fizeram esses campos de concentração que, na verdade, as pessoas entravam nesses grandes galpões, era avisado para elas que elas iam tomar banhos em chuveiros coletivos, 200, 300, 500 chuveiros num galpão só, tá? E aí as pessoas entravam,
Só que na verdade não era um galpão para tomar banho, nada. Eles fechavam tudo, jogavam gás lá dentro, todo mundo morria, tá? E depois os cadáveres eram levados para alto-fornos, fornos de usina, por exemplo, tá? Que já tinha lá, foram construídos para isso. Por que se fazia isso? Porque o trabalho para se enterrar esse tanto de gente era gigantesco. No começo, nesses campos de concentração eram feitos valas comuns com tratores para fazer o buraco mais rápido. E mesmo assim não dava conta. Então os nazistas, na sua frieza, eles perceberam que queimando as pessoas, deixando só as cinzas, ia ficar menos coisa para enterrar. Então eles começaram a matar sem armas, tá? E depois queimar para ficar mais fácil para enterrar. Daí o nome Indústria da Morte. Então em 4 ou 5 anos, o Hitler e os nazistas mataram 6 milhões de pessoas. Só judeus, professor? Não. Não é só judeus, não. Tá? Então, você é testemunha de Jeová? Se você olhar no seu livro, está lá escrito que testemunhas de Jeová também morreram. Tá? Não acreditavam na religião oficial do Hitler. O Hitler era católico, por incrível que pareça. E ciganos, negros, tá? Latinos, tá? Os brasileiros, nós somos latinos. Tá? Então, morreram brasileiros no campo de concentração? Não, porque a gente não ia lá. Mas se tivesse, com certeza tinha morrido. Comunistas, socialistas, homossexuais, pessoas com deficiências intelectuais. Então, para os nazistas, se a pessoa tivesse uma deficiência intelectual ou uma deficiência física qualquer, essa pessoa deveria ser sacrificada, porque eles queriam só pessoas perfeitas. E na lógica enlouquecida dos nazistas, os únicos perfeitos eram os brancos puros, nascidos sem qualquer deformidade do corpo. Então a pessoa nasceu sem um braço, mata. A pessoa nasceu paraplégica, mata. A pessoa nasceu com autismo, mata. Tá? A lógica era essa. Era um negócio extremamente violento. Eu não vou escanear a foto do campo de concentração, mas você olha aí no seu livro, lê tudo com cuidado, tem um caminhozinho aí, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Olha direitinho para você poder entender o que está acontecendo. E aí, os números que estão na página 108 do seu livro são números sobre o campo de Auschwitz. Tá? Logicamente eu não falei correto, tá? A palavra é em alemão, eu não sei nada de alemão. Mas o campo de Auschwitz foi o campo mais famoso que matou mais gente, mas existiram muitos outros campos de concentração. Tá bom? Eu acho que é isso, tá? Tô morrendo de saudades de vocês. Espero que em setembro, já que vocês devem estar sabendo da notícia do governador do estado, em setembro nós voltemos. Se Deus quiser, no dia 8 de setembro, pode ser que isso seja prorrogado para mais tempo ainda. Tchau, tchau. Beijão, tô morrendo.